Valeu. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a Escritura Sagrada, primeiramente no segundo livro, segundo escreveu Samuel. Quero convidar você que tem a Bíblia a ler, acompanhando, mas também, se porventura alguém próximo de ti que não tem um exemplar da Bíblia, convide a ler com você. Talvez você tenha aí a Bíblia no seu celular. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11. Enquanto você abre, quero encorajar você, logo após o culto, a passar ali e conversar com os irmãos do Ministério de Casais. Próxima sexta, como já foi dito aqui em oração, temos nosso jantar dos namorados. Há um número de irmãos que ali deu o nome, e para a organização, nós precisamos, se você lá só diga, fiz, paguei, não paguei, só para ter ciência, vai nos ajudar, tá joia? E com relação a crianças, se porventura você não tem com quem deixar os seus pequenos, que você possa também dar ali o nome, que nós temos uma dica para poder servir a sua casa, a sua família, e investir também no seu relacionamento. Queridos, 2 Samuel, capítulo 11, texto conhecido. Acredito que você acompanhou na liturgia a leitura de 2 salmos inspirados por Davi. E há um momento específico na vida de Davi que estes versos que leremos têm algo a nos ensinar nessa noite. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel para uma peleja contra os filhos de Amon. E sitiaram a região de Rabá. Porém, a Escritura diz que Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levanta do seu leito e andava por ali passeando no terraço da casa real. E Davi viu uma mulher. Essa mulher tomava banho, era ela uma mulher muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era. Disseram a ele: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. O texto nos diz que Davi então enviou mensageiros. Ele é rei, tem poder, e estes mensageiros são orientados a trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, ela volta para casa. O texto diz no verso 5 que aquela mulher concebeu, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi então enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo então Urias a Davi, perguntou este: como que está Joabe? Como que se acha o povo? Como que está a peleja? Depois Davi disse a Urias: desce para casa, lava os seus pés. E saindo Urias da casa real, logo se chegou ali um presente do rei. Urias, leal que era, fiel, se deitou na porta da casa real. Com os servos de Davi, não desceu para sua casa. Fizeram então chegar essa notícia a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Urias então responde a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu irei entrar na minha casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, como vive a tua alma, não vou fazer tal coisa. Davi, então não satisfeito, disse a Urias: demora-te aqui, fica então hoje, amanhã eu vou te despedir, você vai poder voltar para a peleja. Urias então ficou em Jerusalém, aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para comer, beber diante dele. O texto diz que ele ficou bêbado. E à tarde, Urias saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, mas porém ele não desceu à sua casa pela manhã. Davi então escreve uma carta a Joabe, coloca na mão lhe mandou por mão do próprio Urias. E Urias leva aquela carta, escrita por Davi, que continha a partir do verso 15,
as seguintes orientações: ponde Urias na frente da maior força da peleja. Deixai Urias sozinho, para que ele seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. Os homens da cidade, saindo, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E diz o verso 17 que Urias também morreu. Joabe envia notícias para Davi, dizendo da batalha. E na mensagem enviada, o versículo 11 diz que dá ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos da peleja, ele ficar irado e te dizer: por que vocês chegaram tão pertinho da cidade na peleja? Não sabia que tem risco de ser atingido do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Ele lembra de algo passado, e a partir então do verso 22, aquele mensageiro partiu, chegando, faz saber a Davi tudo o que Joabe mandou dizer. E o mensageiro então disse a Davi, ou disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E a frase do verso 24 que conclui o versículo diz que também morreu o teu servo Urias, o heteu. Davi então fica muito feliz, não verbaliza isso de forma tão clara, mas ele declara àquele mensageiro o seguinte: assim você vai dizer para Joabe, que não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a peleja contra a cidade e derrota e anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o marido era morto, porque a notícia chegou a ela, ela chora, ela o pranteia, faz um processo de luto, e Davi manda buscá-la, traz para o palácio, ela se torna mulher dele, e o filho vem a nascer. E a frase que conclui o verso conclusivo do capítulo diz que, porém, o que Davi fez foi mal, muito mal, aos olhos do Senhor. Meus irmãos, acredito que este texto não é novidade para 70% dos que se encontram aqui nesse auditório, onde a igreja está reunida. E certa feita, lendo um livro que muito me chamou a atenção, eu pude observar a figura que este livro apontava sobre o espelho e a janela na vida relacional. E com isso em mente eu quero introduzir um pensamento ao nosso coração em épocas de desafio que nós temos vivido. Quando pensamos em janela, você pode olhar ao lado e ver as janelas desse auditório aqui do templo. Você pode lembrar das janelas que você tem na sua casa. Você pode se lembrar dos espelhos que você todos os dias visita, seja o espelho ou o retrovisor do seu veículo, seja o espelho onde você, no banheiro, sempre passa algum tempo antes de ir para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade e por aí vai. Mas a história que eu li tempos atrás dizia o seguinte: havia um homem, e esse homem era um empresário muito bem sucedido, conhecido por duas coisas: generosidade e uma fé que todo mundo conhecia. Esse homem tinha uma bela família, filhos saudáveis, amigos fiéis. Na cidade que ele morava era respeitado por todos, frequentava a igreja, ofertava e até aconselhava alguns casais em crise. A vida para ele era tranquila. Se alguém olhasse de fora, dizia: vida boa, boa demais. O tempo passou. Esse homem começou a se sentir entediado, e uma coisa perigosa é o tédio. E em meio ao seu tédio, esse homem não cometia aquilo que alguns dizem, grandes pecados. E ecoando aquilo que o presbítero Gerson disse, não há grande, pequeno e médio. Nós lutamos com o pecado em nós. Voltando para aquilo que li em um livro tempos atrás, não cometia grandes pecados, mas sutilmente não buscava mais a Deus como antes. A sua Bíblia, outrora muito lida, ficava agora mais fechada. Suas orações se tornaram repetitivas, automáticas. E certa tarde esse homem estava no seu escritório, no penúltimo andar de um prédio
que tem a sua beleza estética, e ele levanta para esticar as pernas e olha pela janela, uma janela de vidro à sua direita, e lá embaixo ele vê uma jovem no prédio vizinho, numa sacada, tirando selfies. A princípio, desviou os olhos, mas depois olhou de novo, e nos dias seguintes ele foi acostumando a olhar, até que um dia, não tem nada de mais puxar uma conversa pelas redes sociais. E no começo, conversas inocentes, viraram mensagens íntimas, e mensagens íntimas chegaram a um encontro. Quando percebeu, ele estava traindo a sua esposa, sua casa, sua família, mas principalmente o Deus ao qual ele professava crer. Tentou esconder, mentiu, manipulou, racionalizou e usou o seu dinheiro para comprar o silêncio com presentes. Ninguém sabia, mas algo morreu dentro dele. No caso de Davi, a alegria, que o Salmo 51 nos diz. Mas esse sentimento ao qual esse homem estava vivendo um dia, numa visita pastoral de um amigo, que não sabia nada, esse amigo disse para ele: fulano, a queda começa quando a gente deixa de olhar para o espelho da palavra, e a gente se encanta com a vista da janela. O problema não é a janela, é quando você passa mais tempo na janela do que diante do espelho. Aquele homem gelou, perna tremeu, voltou para casa. E voltou para casa em silêncio. E quando ele adentra a sua casa, ele vai ao espelho do banheiro e mal conseguia se encarar. E finalmente ele resolve se ajoelhar e chora. E entre ele e Deus, ele confessa. E depois, com coragem, ousadia, e como um homem bem-aventurado, ele confessa a sua esposa. As consequências vieram pesadas, perdeu reputação, enfrentou dor, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu a presença real de Deus novamente. Como Davi, este homem de um livro que li tempos atrás, ele aprendeu: perdão custa caro, não para quem recebe, mas para quem oferece. Ele aprendeu que o caminho da restauração pode às vezes começar por uma queda, quando não há arrependimento verdadeiro. E sobre isso, então, nós estamos aqui diante de um texto, e que essa introdução verídica aponta para esse tema que aqueceu meu coração nesse mês de junho, ministrando a alguns casais, lares, que sinto nesse domingo à noite de repartir com você. Janelas abertas, mas corações quebrados. E veja o que o texto nos diz. O texto que lemos no capítulo 11 do 2 Samuel mostra Davi, um homem que escreveu nada mais nada menos do que 73 salmos, em um dia de sucesso da sua vida, no ápice da sua vida, 50 anos de idade. A Escritura nos diz que numa tarde, levantando do leito, passeando no terraço, ele olha da janela, ele vê uma mulher tomando banho, e era ela muito formosa. O interessante é que Davi, ele está nos ensinando com isso, no auge das maiores conquistas militares do seu reinado, que o sucesso, que o ápice é um risco. E muitas pessoas, em meio ao sucesso profissional, seja ele qual for, baixam o padrão daquilo que é a sua vida espiritual. Porque Davi, no texto, veja bem, ele deveria estar na guerra, e ele fica no palácio. Nesse dia ele deveria estar na peleja com seus soldados, e ele resolve ficar no palácio. Então, quando a Escritura diz para nós que ele está na hora errada, no lugar errado, olhando na direção errada, nos faz lembrar o conselho de Cristo Jesus no Sermão do Monte, quando Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas que os seus olhos forem olhos trevosos, enganosos, o seu corpo, a sua vida, a sua identidade, ela corre risco de passar por períodos de cegueira. É o que Jesus diz. E quando a gente observa essa realidade do olhar, eu me lembro de um homem chamado Ângelo Silésios, que diz que o jardim está nos olhos. A beleza, ela passa pelo olhar. Hoje pela manhã vimos que a grande tentação que eu e você enfrentamos é com relação àquilo que nós herdamos de os nossos pais desde o Éden.
a cobiça. E ecoando o que Ângelo Silésios diz, o jardim está nos olhos. Aquele que não tem o paraíso dentro, jamais vai encontrar o paraíso do lado de fora. Isso é lindo quando se observa Davi em meio a um período onde ele está na hora errada, no lugar errado, olhando na direção errada, mas curiosamente a curiosidade dele foi mais forte do que o medo. Grande risco o homem e a mulher têm, seja ele adolescente, jovem, seja ele casado ou não, é quando a curiosidade que você tem é maior do que o medo que você tem. Porque não poucas pessoas, não poucos homens e mulheres, por causa do medo, não deram a primeira tragada, não deram a primeira cheirada, por causa do medo, apesar da curiosidade. Mas quando a curiosidade vence o medo, o risco é grande. E quando a curiosidade venceu o medo, Davi olha, diz o texto que lemos, ele manda fazer uma pergunta: quem é essa mulher? Ele é rei. Palavra de rei é palavra de vida e palavra de morte. Palavra de rei não se questiona. Palavra de rei se obedece. E ele recebe o relatório, dizendo aquele mensageiro, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. E ele envia mensageiros. Não fica mais então entre Davi e Deus. Tem homens que agora vão saber disso. Há um grupo de homens que fazem o trabalho. Chegam lá, conversam com essa mulher, que nós não sabemos o seu nome, não sabemos se ela resistiu, não sabemos se ela disse não, não sabemos se ela foi por medo, não sabemos se é um primeiro momento, se é um segundo momento. O que é dito é que esses mensageiros vão até lá, ela vem. E o episódio relatado no segundo livro de Samuel diz que ele se deita com ela. Passa-se o tempo da sua imundícia, da sua realidade de purificação, ela volta para casa. E o texto diz que a mulher concebe, passa-se 9 meses, aproximadamente, e Davi recebe a informação, porque ela tem medo. Medo de quê? Medo do marido voltar da guerra. E uma mulher grávida nesse tempo é apedrejada. E ela nota que a barriga cresce, possivelmente entra várias vozes, talvez se aconselha com pessoas que podem aconselhá-la a abortar. O texto diz que ela está grávida. O marido não estava em casa, o marido estava na batalha, estava na peleja. E Davi então, quando recebe essa notícia daquela mulher, através de mais mensageiros, não sei se eram os mesmos, imagine os burburinhos. A escritura diz que então Davi envia mensageiros a Joabe. Joabe, pede para trazer Urias. Urias mora perto do palácio. Para morar perto do palácio tem que ser de confiança, tem que ser fiel e tem que ser leal. Então, se Urias mora próximo, de uma forma que dá para enxergar a sua residência, diz a Sagrada Escritura que Davi então está com esse servo tão leal, sendo desleal, vencido pelo poder. E o poder levou Davi a agora tentar arquitetar a morte desse homem leal. E ele chega nesse ambiente do coração, chamar Urias, e diz a Sagrada Escritura, que ele ao chamar Urias, a primeira coisa que faz é falar com Urias, Urias, como que está a peleja? Urias diz como que está. Agora faz o seguinte, Urias, volta para casa, como que condecorando com um prêmio. E aquele homem leal, aquele homem fiel, responde para Davi, Davi, a arca, a nossa nação, Judá, estão peregrinando sem moradia fixa, eles moram em tendas, e nós estamos batalhando com povos pagãos e inimigos, em busca da terra. E diz o texto, que ele diz isso para Davi, e Davi então, logo após ter dito que ele vinha de uma jornada, porque não foi para casa, ele ouve isso, e ele diz, eu não posso ir para casa e comer bem, beber, eu não posso descansar, e nem deitar com a minha mulher, porque tão certo como tu vives, como a tua alma vive está, eu não vou fazer uma coisa dessa. Davi então, passa-se o tempo, algumas horas possivelmente, chama de novo Urias. Urias, não vai embora amanhã não, nem depois, fica aí, envia um presente, porque no ambiente do poder, presentes abrem portas. Talvez você já usou presentes com esse sentimento, não nobre, vou dar um presente para abrir porta. Mas o presente tem a sua nobreza.
Mas aqui, Davi está com 9 meses escondendo. E tudo que ele arquiteta é algo digno de ser colocado numa série, numa novela, ao qual você, se estivesse assistindo, fatalmente ficaria irado. E a Escritura Sagrada vai nos mostrando que ele embebeda Urias. Aquele homem fica bêbado, mas mesmo bêbado, mesmo sem a sua consciência sã, mesmo desequilibrado, aquele homem não vai para casa. Aquele homem fica na porta junto com os outros soldados, na porta do palácio. Davi, não satisfeito, faz uma carta, coloca na mão do próprio Urias, e Urias vai e leva para entregar para Joabe. O Joabe abre, Joabe lê, e a orientação é: coloca Urias no lugar onde ele não é preparado para estar, num lugar difícil, onde vai ter na peleja homens muito valentes. E assim foi feito. E o texto nos mostra que Urias vem a óbito. A notícia chega para Davi, e Davi diz, logo após ter corrigido o soldado, que eles estavam muito próximos do muro, ele, uma vez que recebe a informação de que Urias está morto, diga para Joabe que isso não é mal não, pois a espada devora tanto este como aquele, mas intensifica a peleja, porque vocês vão derrotar o inimigo. E anima Joabe, como que pensando, vai estar resolvido. Numa linguagem contemporânea, é como se ele comete aquela realidade, faz o buraco, cava 7 palmos, joga areia, tampa, algo perfeito, ninguém vai descobrir. Mas a Escritura vai agora nos mostrar que tem um Natã. Em meio a 10 meses, Davi não escreveu salmos, porque não tem como escrever salmos assim. Passa-se 10 meses, Davi está vivendo aquilo que nós poderíamos chamar claramente de uma realidade aonde a Escritura vai nos mostrando que o coração dele vai virando uma pedra, a mente cauterizada e a alma anestesiada. De maneira que o que nós aprendemos com esse episódio de um Davi que está sem alegria de um salvo, é que quem confessa fraqueza não vai precisar confessar fracasso. E ele não confessou. Por não confessar a fraqueza, você tem um capítulo 11 que mostra um fracasso de um homem segundo o coração de Deus. E tudo agora vai desdobrar na realidade da coragem de um homem chamado Natã. Que quando eu leio sobre Natã, meu coração fica muito aquecido. Quando eu olho para o Deus triuno e a realidade daquilo que o Espírito Santo faz com os seus filhos. Porque Natã é como o Espírito Santo, que tem coragem, que não se intimida diante do pobre, diante do rico, diante do poderoso, diante daquele que tem poder de fechar e de abrir. E esse Natã resolve fazer uma visita para Davi. E Natã chega na casa de Davi, o capítulo 12 diz, e conta uma história para Davi. Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O pobre não tinha coisa nenhuma, só uma cordeirinha que ele comprou e criou, e que na sua casa cresceu, junto com os filhos. Comia do bocado, do copo bebia, dormia nos seus braços Davi, e a tinha como filha. Mas Davi, veja bem, veio um viajante ao homem rico, e ele não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comida ao viajante que veio. Ele tomou da cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que chegou. Quando Davi nem terminou de ouvir isso, a cena estampada nos nossos olhos, num ato de fé, diz o texto que o furor de Davi, como que acendendo um fogo dentro de si de ira, se acende sobremaneira contra aquele homem. E diz, verbalizando para Natã, tão certo, Natã, como vive o Senhor, o homem que fez isso tem que morrer. E Natã disse para ele, Davi, tu és esse homem, você é essa pessoa. Porque Davi, além de dizer que esse homem deveria morrer, Davi ainda acrescenta, tem que restituir 4 vezes mais, porque ele fez isso e não teve misericórdia. E ele ouve de Natã, tu és o homem, tu és esse homem, Davi. Davi, então, uma vez que ouve isso, Davi fala claramente que no verso 13 do capítulo 12, eu pequei contra o Senhor. E Natã relata para Davi, o Senhor te perdoou.
Você não vai morrer, mas vai ter consequências. Natan vira as costas, vai para casa, e Davi então, possivelmente tem um dos momentos extremamente difíceis para a vida dele, de choro, de arrependimento. E ele agora, se adentrasse esse tempo, ele teria 3 conselhos para dar para nós. Se ele tomasse o microfone da mão desse que vos fala, e recebêssemos literalmente Davi, eu penso que ele daria para nós 3 conselhos singelos. Primeiro deles, ele falaria para nós, igreja presbiteriana de Manhuaçu: cuidado com as pequenas concessões, porque começa pequeno. O pecado é sempre assim, começa de forma pequena, num olhar, num like, num comentário, mas cresce rápido quando não tem vigilância. Como a faísca de uma fagulha que gera um incêndio, começa sorrateiro. E Davi falaria: cuidado com as pequenas concessões, marido. Cuidado com as pequenas concessões, esposa. Cuidado com as pequenas concessões, jovem universitário. Também ele falaria uma segunda verdade para nós: cuidado com o seu tempo livre. Veja que interessante. Nós temos visto o estrago que o mau uso das mídias sociais tem feito. E a gente julga que o tempo que é livre, nós então podemos realizar com esse tempo livre o que bem nós entendermos. Isso é bom. Mas a qualidade do tempo que você julga como livre, como que você tem vivido esse tempo livre? Porque esse tempo que o Senhor te dá em número de 24 horas, todo ele deve ser vivido para a glória de Deus. Amém, igreja? E se nós vivemos 24 horas para a glória de Deus, isso desemboca no nosso viver num todo. De maneira que seria muito pouco o tempo que passamos de 1h30, 2 horas, dentro de um edifício cristão, aprendendo com os irmãos, tendo comunhão, mas o grande desafio nosso é das portas deste templo para fora, aonde nós temos que lidar com anjos e com demônios. E isso é desafiador. Anjos que não têm asas, demônios que não verbalizam muitas e muitas realidades daquilo que você entende, mas que são sutis. E aí veja, cuidado com o tempo livre. Como é que estão as suas conexões com relação a tempo livre? A qualidade da sua conversa, a oração, o sorriso, o olhar, e aí tudo na vida, incluindo a vida familiar, o casamento, a amizade, sem investimento vira sociedade. Então Davi falaria para nós: cuidado com pequenas concessões, cuidado com seu tempo livre. E ele falaria mais, uma terceira verdade: o pecado sempre te leva para mais longe do que você está disposto a ficar, porque o pecado cobra um preço muito alto. No caso de Davi, quando Davi está verbalizando, irado, a ira que adentrou o seu coração e se manifesta numa forma de juízo, olhando para Natan, que relata aquela parábola, e ele diz de forma veemente, como a autoridade que era: esse homem tem que ser morto, e pela cordeirinha ele tem que restituir 1, 2, 3, 4. Coincidentemente, Davi perdeu 4 filhos mortos. Que coisa! 4 filhos de Davi morreram, porque a intensidade do juízo de Davi, do julgamento de Davi, revela a insensibilidade de um homem que não olhava para a lealdade de um Urias. Porque enquanto o Samuel colocou as mãos, derramando sobre Davi aquele ato simbólico de uma unção, a Escritura nos mostra que Urias foi um instrumento para tratar o coração de Davi. Porque de vez em quando Deus coloca Urias, ou alguns Urias, do nosso lado. Gente leal, gente fiel, gente comprometida, que nos constrange. E é de alguma forma tão constrangedor que nós corremos riscos de, quando nós formos aqueles que têm para medir o nosso senso de juízo, nós esquecemos da compaixão e da misericórdia. E com a medida com que a gente vai medir, nós vamos ser medidos. Isso acontece quando Davi mediu aquilo que Natan relatou, e a Escritura diz claramente: perdoado está, Davi, mas a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. Leia a biografia de Davi, você vai ver isso de forma claramente. Pecado leva para mais longe do que a gente está disposto a ficar, cobra preço alto. É como o teto de uma proteção de uma casa. Quando desaba,
vai ferpa para tudo quanto é lado. Quem está ao redor é ferido e acaba se ferindo. O pecado é como aquela realidade que você tem um cartão de crédito, você dá o cartão e de repente esse cartão você diz assim, passa à vontade. Só que você não sabe que o boleto chega. E chega no tempo de Deus. É inevitável. Então, Davi, diante disso, ele entende que a honestidade, por mais dolorosa, é o começo da cura dele. Mas para a gente terminar, e ser encorajado nessa semana, Davi falaria para nós, primeiro, cuidado com pequenas concessões. Segundo, cuidado com seu tempo livre. Terceiro, o pecado te leva para mais longe do que você está disposto a ficar. Ele falaria para nós, faça com que o seu arrependimento se torne mais escandaloso e público do que o seu pecado. Como fazer isso? Escreva salmos. Ele pega a pena do seu tempo, se fosse uma caneta, e ele escreve o Salmo 32. Passa mais um tempo, ele escreve o Salmo 51. Porque Davi diria para você e para mim, faça com que o seu arrependimento se torne mais escandaloso do que a sua falta. Natã o confrontou e ele caiu em si. Que bela cena, meus irmãos. Bela cena de gente que cai em si. E essa é a melhor queda. Há quedas que não são nobres, mas há quedas que são maravilhosas. Quando você vê o filho chamado de pródigo, gastador, administrou mal, voltando para a casa do pai, é um homem que a Escritura diz lá em Lucas 15, caiu em si. Melhor queda. Porque quem cai em si, cai nos braços do pai. Agora, coisa triste é quando o homem e a mulher ainda não caiu em si. E Davi aqui caiu em si, no entendimento de não vou morrer como um adúltero, mas vou ser recolhido daqui como alguém que desfrutou do perdão de Deus, de maneira que o meu arrependimento vai ser instrumento para a cura de gerações, pela ação do Espírito Santo na vida de muitos. Porque Davi sabia uma verdade que essa geração esqueceu, que tudo que o diabo quer é juntar demônio com hormônio. Repito, tudo que o nosso adversário quer é fazer uma mistura entre o que é espiritual, o que é trevoso, com os hormônios que nós carregamos. Haja vista você adolescente jovem, sabe muito bem o que é isso. Isso é um tempero perfeito para que a gente, muitas e muitas vezes, seja aprisionado e precise que o Natã faça uma visita na leitura da palavra ao nosso coração. E para terminar, quando nós vemos isso, a gente compreende, lendo esse texto, que Cristo Jesus, superior a Davi, infinitamente mais do que Davi, que foi segundo o seu coração, porque era um homem que arrependeu, e o seu arrependimento foi notório. Por que pecamos, mas o nosso pecado destaca mais do que o nosso arrependimento? Certa feita, conversando com um irmão dentro do ministério, que cometeu atos terríveis, esse irmão, não querendo ser tratado, disciplinado, pude ouvir uma orientação em forma de conselho a esse querido irmão no ministério pastoral. Meu irmão, não volte a ocupar um púlpito enquanto aquilo que você hoje está, a sua situação hoje, não seja menos escandaloso do que o seu arrependimento. Então dê provas do seu arrependimento, de maneira que a igreja de Cristo, ao olhar para aquilo que você fez, ela esqueça e de alguma forma ela louve a Deus pela maneira que Deus te levantou, Deus te ergueu. E é isso que o Senhor faz quando há o arrependimento, a metanoia verdadeira e genuína que todo salvo precisa e necessita. E assim como hoje ouvimos no início do louvor, que a gente precisa de Cristo. Jesus é o mediador. Davi não viu Jesus. Na sua genealogia ele é como filho de Davi. E a Escritura Sagrada, ela mostra para nós que Cristo durante 3 anos ele desenvolveu o seu ministério. E o maior ato de fidelidade não está em nenhum outro homem na face da terra e na história. Porque o maior ato de fidelidade relacional se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque na cruz do Calvário, diante das maiores traições, Jesus Cristo permaneceu pregado, tendo poder de descer. Mesmo tendo poder de descer, ele não invocou maldições sobre os seus algozes. Mesmo tendo o poder de descer,
diante da injustiça feita, ele está relatando que ele perdoa, que ele ama e que ele de alguma forma se tornaria o mediador, a ponte que reconciliaria os mais vis pecadores até o trono do Pai. Porque a ponte que liga você a Deus é Cristo Jesus como Salvador, como Senhor. Davi ouviu de Natã, na figura da história contada de uma cordeirinha. Nós não estamos falando da cordeirinha contada por Natã. A gente está aqui proclamando, dia de domingo, de terça e quinta, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do coração, que tira o pecado do mundo, a começar na minha vida e na sua vida. Com isso em mente, nós queremos então perguntar para você, já o espelho? Vai voltar para casa, amanhã você vai se deparar com os espelhos. E o melhor espelho para você todos os dias, pedir a Deus que te ajude, é o espelho da palavra.